Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas do Vascão. Se encontra hoje numa situação não muito legal no Campeonato Brasileiro, por aquilo que se esperava, né? O Vasco chegou com uma certa facilidade ali na oitava, na nona colocação. Depois disso não conseguiu mais se mexer, não conseguiu mais vencer, né? O Vasco estava tendo resultado, não tinha um bom desempenho, mas tinha o tal do resultado. Um elenco muito fraco, muito frágil também. O Vasco vai ter que tentar uma venda da SAF agora, né? Nessa férias, né? Esse período de férias aí, para vir ano que vem com um time melhor, com algo a mais, né? Algo melhor. Olha o Botafogo disputando hoje final de Campeonato Brasileiro e sábado uma final de Conmebol Libertadores. Tem mais duas rodadas agora, três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, mas o quanto antes acertar com o novo treinador é melhor. Pedrosa, como é que tá as negociações para o novo técnico? Exatamente, Flávio. A gente trouxe aqui ontem sobre a consulta que o Vasco fez ao Luiz Castro. O staff dele vai responder isso no mês de dezembro, está pensando também, até porque o Santos está na negociação, o representante do Luiz Castro chegou até aí ao CT do Santos para poder conhecer as estruturas, mas não tem absolutamente nada fechado com o Santos. Apesar do presidente já ter falado que está bem encaminhado, o staff do Luiz Castro só vai decidir essa situação em dezembro. E o Vasco da Gama conta aí com até o estilo do Luiz Castro de trabalhar não só dentro de campo, mas também fora de campo. Eu trouxe até um vídeo ontem nas minhas redes sociais onde ele fala como ele conseguiu reestruturar o Botafogo, questão de CT, o que ele pediu. Então o Vasco está precisando de um treinador nesse sentido também. Não só que seja bom dentro de campo, mas também que possa melhorar o CT Moacir Barbosa, que possa participar. Obviamente nem tudo vai ficar nas costas dele. Então o Vasco da Gama tem procurado, tanto pela lei do incentivo, para poder ganhar recursos, para poder melhorar o CT Moacir Barbosa, quanto o próprio Vasco, com seus próprios recursos, investir no CT, melhorar essa estrutura, já que o Vasco conta com uma estrutura ainda bem precária em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, principalmente aqui do futebol do Rio de Janeiro. Então isso é um foco do Vasco e o Luiz Castro se encaixa nisso também. Além disso, como eu já falei aqui ontem, a língua portuguesa, a facilidade de comunicação, a bagagem que ele tem de futebol brasileiro, um cara que tem repertório tático, que treinou grandes times aí pelo mundo, inclusive o torcedor conhece muito bem aqui pelo Botafogo. E o outro nome que o Vasco também, que agrada muito a diretoria do Vasco, também fez essa consulta, foi do Pedro Caixinha. Inclusive a informação lá do canal do Pedrosa, meu repórter Carlos Berbert, trouxe que o staff do Pedro Caixinha disse que ele tem a intenção de seguir no Brasil. Então também é uma opção que fica viável aí para o Vasco da Gama. São dois nomes que me agradam, de fato, eu acho que são dois nomes... Plano A, Luiz Castro. Com certeza, com certeza. Ganha um alto salário. Vale lembrar que o diretor Marcelo Santana e também o presidente Pedrinho falaram constantemente que o Vasco, sim, não vive uma melhor situação financeira, mas dá para otimizar a folha salarial. O Vasco hoje tem uma folha salarial de 16 a 17 milhões. Então você consegue enxugar isso com jogadores que não desempenham para poder investir no técnico, porque o técnico é a ponta de qualquer grande projeto, e aí você tem uma otimização, uma melhora de perfil nesse elenco, e eu espero que o Vasco da Gama faça isso mesmo. Porque se continuar com o perfil do elenco que o Vasco tem hoje, com o grupo de jogadores que o Vasco tem hoje, com uma competição sul-americana no próximo ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo apertado como vai ser o calendário, o Vasco não vai aguentar. Precisa mudar esse perfil e tem que começar pelo técnico. Todo grande time começa por um grande técnico. Olha, a situação do Fluminense segue... De Vasco, quem também falou com a imprensa foi o presidente do Vasco, Pedrinho. Ele confirmou que o Felipe vai comandar, sim, o time nas últimas rodadas do Brasileiro e falou sobre a busca por um novo treinador. O presidente Pedrinho começou a coletiva confirmando que Felipe vai comandar a equipe nos últimos jogos da temporada. É um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas. Sobre o novo técnico para a próxima temporada, o presidente do clube confirmou que as buscas já se iniciaram. A gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso. Não sei se de repente eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? O próximo desafio do Vasco será no sábado contra o Atlético Goianiense e a diretoria tem pressa para retomar o caminho das vitórias. O mais breve possível. Mas o momento é ruim, o desempenho é ruim, mas isso não quer dizer que, devido ao que a gente encontrou, que foi um ano trágico, poderia ter sido. E a gente espera que termine de uma forma positiva.
O que você acha que seria hoje, Pedrosa, uma forma positiva? Vencer pelo menos 2 dos 3 próximos jogos. Pelo menos, fazer 6 pontos, terminar na tabela ali com 49 ou até vencer os próximos 3 jogos. Por quê? Eu já expliquei aqui. Atlético Goianiense, obrigação do Vasco, vencer no próximo sábado, 9h30 em São Januário. Atlético Mineiro, ou de ressaca da Libertadores ou baleado de ter perdido a final da Libertadores. E o Cuiabá, que vai estar rebaixado na última rodada. É jogo fora de casa, tudo bem, mas o Vasco ainda vai estar brigando por alguma coisa. O Cuiabá não. O Cuiabá não vai estar brigando por absolutamente nada. Então, assim, no final das contas, eu acho que seria uma obrigação, por tudo que esse grupo veio fazendo nos últimos jogos, que é algo vergonhoso em relação à postura, é vencer esses próximos 3 jogos. Senão a gente vai novamente entender que esse grupo entendeu que fez 43 pontos e entrou de férias. Que é isso que eles estão transparecendo nos últimos jogos. Agora, pega esses próximos 3 jogos com o Felipe. O Felipe deve fazer alterações dentro da equipe. Trazer o fato novo, que dá muito certo no futebol brasileiro, mesmo que por pouco tempo. Então, por que não pensar nas 3 vitórias? Por que não pensar nos 9 pontos e ficar o melhor colocado possível no Campeonato Brasileiro? Tem que lembrar que o Vasco está numa situação financeira difícil, precisa de uma competição sul-americana, precisa ficar melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a melhor forma de terminar é isso, pelo menos mostrando que o ambiente mudou. E esse fato novo, às vezes, por ser tão curto, né? São 3 jogos, é até melhor, né? É um tiro curto, né? 3 jogos. Mas eu tô com o Pedrosa, eu acho que esses jogadores eles precisam entrar em campo para honrar a camisa. Não tem essa de, já estamos de férias, já conseguimos a pontuação necessária para fugir da zona de rebaixamento e pronto, entrar no modo férias. Sou totalmente contra isso. Eu acho que ele tem que respeitar a camisa que eles estão vestindo, a instituição, e um jogo em São Januário contra o Atlético Goianiense, muito mais do que obrigação. Tem que vencer sim, até mesmo para mostrar um pouco de respeito aos torcedores vascaínos, que diferentemente do técnico Rafael Paiva acha, eu penso que esses torcedores eles precisam de muito respeito e eles carregam esse time em muitos momentos. Inclusive o Pedrinho falou ontem sobre essa questão da torcida do Vasco, né, Pedrosa? Põe na tela aqui, olha só, gente. Quem é carioca pensando com o ex meu, Lucas Pedrosa. O mercado ele é competitivo, Fernanda. Fala aí. Ele é competitivo. A notícia que a gente tem hoje para trazer para o torcedor vascaíno é que, de tantos nomes que foram especulados e ventilados aí na imprensa, apenas 2 de fato o Vasco entrou em contato. E um deles a gente trouxe hoje de forma exclusiva, que é o técnico Luiz Castro. Por intermediários, a diretoria do Vasco entrou em contato com ele para saber as condições, para saber se ele tem interesse no projeto esportivo do Vasco e vai aguardar essa resposta do Luiz Castro, que também negocia com o Santos. Inclusive, o representante dele está no Brasil e isso também facilitaria as conversas do Vasco com o Luiz Castro. É uma tentativa, é um treinador que custa caro sim, mas vale lembrar que o Vasco da Gama tem um processo aí de otimização da sua folha salarial. Por exemplo, posso citar aqui para vocês Rossi, Galdames e Rojas, que não ficam para o ano que vem, eles custam para o Vasco mensalmente cerca de R$1,5 milhão de reais. Então, quando as pessoas falam, o Luiz Castro é muito caro. Cara é a folha salarial do Vasco que não entrega nada. E o outro treinador é o Pedro Caixinha, que era do Red Bull Bragantino, fez um baita de um trabalho em 2023, em 2024 não conseguiu ser esse treinador que foi em 2023, perdeu peças também, mas é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa, eles já trabalharam no futebol brasileiro, a bagagem, são modernos, não ficam presos a um esquema tático, têm repertório tático e entendem também o que é o futebol brasileiro. Então esses 2 nomes hoje são os nomes que de fato o Vasco fez contato. Muito bem, você quer saber qual que o Pedrosa prefere? Vai lá no canal do Pedrosa no YouTube. Pensando com o ex meu, Lucas Pedrosa. O mercado ele é competitivo, Fernanda. Fala aí. Ele é competitivo. A notícia que a gente tem hoje para trazer para o torcedor vascaíno é que, de tantos nomes que foram especulados e ventilados aí na imprensa, apenas 2 de fato o Vasco entrou em contato. E um deles a gente trouxe hoje de forma exclusiva, que é o técnico Luiz Castro. Por intermediários, a diretoria do Vasco entrou em contato com ele para saber as condições, para saber se ele tem interesse no projeto esportivo do Vasco e vai aguardar essa resposta do Luiz Castro, que também negocia com o Santos. Inclusive, o representante dele está no Brasil e isso também facilitaria as conversas do Vasco com o Luiz Castro. É uma tentativa, é um treinador que custa caro sim, mas vale lembrar que o Vasco da Gama tem um processo aí de otimização da sua folha salarial. Por exemplo, posso citar aqui para vocês Rossi, Galdames e Rojas, que não ficam para o ano que vem, eles custam para o Vasco mensalmente cerca de R$1,5 milhão de reais. Então, quando as pessoas falam, o Luiz Castro é muito caro. Cara é a folha salarial do Vasco que não entrega nada. E o outro treinador é o Pedro Caixinha, que era do Red Bull Bragantino, fez um baita de um trabalho em 2023,
2023. Em 2024 não conseguiu ser esse treinador que foi em 2023, perdeu peças também, mas é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa, eles já trabalharam no futebol brasileiro, a bagagem, são modernos, não ficam presos a um esquema tático, têm repertório tático e entendem também o que é o futebol brasileiro. Então esses dois nomes hoje são os nomes que de fato o Vasco fez contato. Muito bem, você quer saber qual que o Pedrosa prefere? Vai lá no canal do Pedrosa no YouTube.